Viajar no tempo é uma coisa completamente impossível. Tipo, existem leis da física que proíbem expressamente isso de acontecer. Mas esse dinossauro, de alguma forma, fez exatamente isso. Esse é o viajante do tempo Sinossauros Triássicos. Um nome que significa algo como lagarto chinês do Triássico. Então, com isso, você deve imaginar que ele foi encontrado em rochas do Triássico. E sim, ele foi encontrado em rochas do Triássico. Ou mais ou menos isso. De certa forma, dá pra dizer que ele, o dinossauro, junto com essas rochas ao redor, na verdade, viajaram no tempo para milhões de anos no futuro. Inicialmente, eles estavam no Triássico, mas depois eles foram parar no Jurássico. E veja bem, não é que eu estou dizendo que ele foi encontrado em rochas do Triássico e também no Jurássico. Se fosse esse o caso, ele só seria um dinossauro que viveu por muito tempo, desde um lugar até outro. Mas não é esse o caso. Na verdade, o Sinossauros foi encontrado somente em rochas de um desses dois períodos. Agora, como que seria possível um réptil de dezenas de quilos encontrar uma espécie de brecha no espaço-tempo? E pior ainda, como que a gente sabe de quando é esse e outros dinossauros? Como nós podemos saber se uma rocha contém fósseis dos períodos Triássico, Jurássico, Cretáceo ou qualquer outro? Bom, o primeiro passo para entender como que esse dinossauro viajou no tempo, temos que começar com algo bem mais mundano. Uma aparente e desinteressante rocha. Essa rocha bem aqui, assim como todas as outras, carrega consigo uma absurda quantidade de história. Maior do que a nossa mente é capaz de compreender. Com tanto tempo de história nas suas costas, uma rocha pode passar por muita coisa que você nem imagina. Por exemplo, imagine que em ambientes como rios, lagos ou mares, nós temos aqui um corpo d'água e aqui embaixo o fundo. E aí imagina que ao longo de milhões e milhões de anos, aos poucos, sedimentos são depositados lá nesse fundo. E esse acúmulo todo é bastante compactado até gerar uma rocha. E uma rocha feita de sedimentos compactados é chamado de rocha sedimentar. É justamente nesse tipo de rocha que, olhando mais de perto, nós podemos encontrar fósseis. Esses caras geralmente estão em rochas sedimentares, no meio de areia, lama e cinzas, tudo sendo depositado camada por camada, uma em cima da outra. No meio pode ir junto seres vivos, que mais tarde vão se tornar fósseis nessas rochas sedimentares. Tá, mas o que isso aqui tem a ver com viagem no tempo? Bom, eu diria que tem tudo a ver, porque viajar no tempo é complicado. E, inclusive, nós precisamos de um santo do passado para explicar isso. Esse aqui é Nicolaus Steno. Ele foi de fato beatificado pela Igreja Católica. Mas além dele ser um santo, ele também era um cientista. E em 1669, Steno formulou algumas regras fundamentais que ajudaram a dar sentido a rochas e também a certos objetos contidos nelas, os fósseis. Nessa época longínqua, nem todo mundo acreditava que os fósseis eram vestígios de seres do passado. Alguns até diziam que eles não tinham nada a ver com seres vivos, eles eram apenas produzidos pela própria Terra, de alguma forma. E no meio dessas crenças, Steno conseguiu formular algumas ideias que então se tornaram fundamentais para os geólogos que estudam todos os tipos de rocha. E uma dessas ideias foi o princípio da superposição. O princípio da superposição é simples. Ele diz que em uma sequência de camadas, temos que as mais de cima são as mais recentes, o que parece meio óbvio. Se você empilha coisas, é claro que o que está embaixo é mais antigo. E para visualizar isso de uma forma mais didática, olhe só para este bolo bem aqui. Um bolo colorido. Esse bolo ele foi partido no meio para a gente conseguir visualizar que dentro dele há várias camadas diferentes. Essa camada azul mais embaixo foi depositada primeiro pelo confeiteiro. Depois veio a verde, a amarela, a laranja e a rosa. Ou seja, você aqui está olhando literalmente para uma linha do tempo empilhada. Esse empilhamento nos dá uma seta do tempo de baixo para cima, indo do passado para o presente. Mas imagine que este bolo aqui é um tanto quanto peculiar. Ele demorou uma quantidade de tempo absurdamente grande para ser feito. Esses recheios foram colocados muito devagar, um depois do outro. Um processo que demorou, digamos, milhões de anos para acontecer. Então isso quer dizer que nós temos aqui na nossa frente uma seta do tempo de muitos e muitos milhões de anos. E assim, muita coisa pode ter acontecido
nesse meio tempo? E eu sei que esse bolo foi feito de uma forma meio estranha, mas foi mais ou menos assim que se formaram as camadas de terra debaixo dos nossos pés. Em que aqui também temos várias camadas, em que aqui embaixo é a mais antiga, um pouco menos antiga, e assim vai indo até chegarmos no presente, que é bem aqui na superfície. E essas camadas da Terra são muito importantes porque elas, mesmo sem nos dizer exatamente a idade de cada evento, nós podemos afirmar que os eventos que aconteceram nessa camada aqui são mais antigos do que os dessa, que por sua vez são mais antigos que o dessa e o dessa. É possível então datar que esses eventos são relativamente mais antigos do que os dessa camada, por exemplo. Isso é o que nós chamamos de datação relativa. Tá, então através de uma datação relativa, a gente não tem em números em quantos milhões de anos uma espécie viveu ali no passado, mas se um fóssil está em uma camada abaixo de outra, nós temos que esse fóssil pertenceu a um animal que viveu antes deste aqui. O que é muito legal saber de tudo isso. Mas Steno não parou por aí. Ele criou ainda outros princípios para ajudar a gente a interpretar as camadas de rocha. Por exemplo, temos também o princípio da horizontalidade original, que diz que os sedimentos se depositam horizontalmente, o que quer dizer que mesmo que a gente encontre alguma deformação, mesmo que essas camadas estejam inclinadas ou dobradas, ainda assim dá pra gente dizer que originalmente elas não eram assim, elas se tornaram assim depois de algum evento. E essa ideia acaba nos ajudando a reconstruir eventos geológicos, porque alguma coisa aconteceu para amassar tudo isso aqui. Alguma coisa fez essa terra dobrar, se comprimir e se contorcer. E isso foi mais uma ideia genial de Steno. Parabéns, cara. Só que ele ainda teve mais outra ideia interessante, que é o conhecido como o princípio da continuidade lateral. O que parece um nome complicado, mas a ideia é muito simples. É a de que quando uma camada começa a se formar, ela não acontece em um ponto específico. Ela acontece em vários pontos, se espalhando lateralmente. Então uma camada não surge só num canto, ela é bastante espalhada para todo lado por quilômetros inteiros, às vezes. Ou pelo menos é assim que as coisas são idealmente, porque na prática pode ser que algo perturbe isso aqui, talvez uma erosão causada por um rio ou um terremoto acabe esculhambando aqui as coisas. E para visualizar isso, vamos voltar agora pro nosso bolo. Imagina que nesse bolo bonitão e íntegro, a gente resolveu passar uma faca nele e partir no meio, criando assim duas partes separadas. Mas é claro que apesar disso, ainda é possível perceber quais camadas correspondem umas às outras. Essa camada azul corresponde a essa outra camada azul. Essa laranja aqui corresponde a essa outra laranja aqui e assim por diante. Nós podemos perceber que houve uma continuidade entre as camadas, mesmo que algo tenha quebrado isso. Bom, e com rochas também é a mesma coisa. Foi isso que Steno percebeu. Se aqui nós temos uma camada de terra e aqui outra camada de terra, com uma descontinuidade entre elas, mesmo uma podendo talvez ser separada por quilômetros de distância da outra, ainda assim podemos ver aqui uma certa correspondência de uma camada de um lugar para outro. Com isso, existe uma boa chance delas terem sido originalmente uma única camada contínua. Beleza, então Steno era um cara muito inteligente. E se a gente juntar essas três ideias dele, nós temos o seguinte: camadas mais profundas tendem a ser mais antigas do que essas mais da superfície. Elas também se depositam horizontalmente. E por fim, mesmo que elas não estejam unidas, ainda é possível criar uma correspondência e dizer que antes houve uma continuidade. Olha só, aquelas rochas que pareciam não ter tanta graça, de repente começam a virar um livro que conta uma longa história sobre o nosso planeta. Porém, muitas páginas desse livro estão, na verdade, faltando informação sobre a vida nele. E isso é uma pena. Mas, apesar de não ser o ideal, ainda assim é o melhor que nós temos para estudar esse passado tão longínquo. E esse conjunto de camadas que nós encontramos fósseis é conhecido como o registro fóssil. É aqui que os fósseis entram como protagonistas, porque até agora a gente conseguiu apenas meio que dar uma organizada na ordem dos eventos.
Mas ainda falta algo muito importante. Como que a gente sabe, por exemplo, que isso aqui, sei lá, veio do Triássico, esse aqui veio do Jurássico e esse aqui do Cretáceo? Como a gente atribui uma camada a uma época em específico? Bom, a resposta para isso pode estar numa coisa chamada de bioestratigrafia. E para entender isso, vamos voltar mais uma vez para o bolo. Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que esse bolo, além dessas camadas todas, nós podemos ver que o confeiteiro botou um recheio bem característico de, sei lá, morangos. Nesta camada vermelha bem aqui, encontramos pedaços rechonchudos desta fruta. E isso foi usado apenas uma única vez, em uma única camada, no bolo inteiro. Beleza, interessante. Agora imagina que alguém fez uma certa bagunça no bolo e cortou ele no meio e meio que deu uma desalinhada também, fez uma certa bagunça. Note que mesmo assim ainda daria para perceber e reconhecer que esses pedaços correspondem a esses pedaços bem aqui e assim daria para criar uma correspondência. E bom, na paleontologia nós chamamos o que seria o equivalente a esses pedaços de morango de fósseis guia. Alguns organismos como esse aqui viveram por um período de tempo relativamente curto e se espalharam por grandes extensões. Então, mesmo que essas camadas tenham sido mexidas com o tempo, ainda assim paleontólogos foram capazes de analisar esses recheios geológicos e perceber que, na verdade, temos um fóssil para nos guiar no processo de dizer que esta camada corresponde a esta aqui, e assim poder afirmar que antes elas eram uma única camada contínua. Uau, isso é tipo mágica, isso é fantástico. Tudo pode então se alinhar perfeitamente, tudo graças a um fóssil guia. E quanto mais fósseis guias você descobrir, mais fácil vai ser de fazer essa correspondência. Tá, beleza, muito legal isso, mas o que exatamente isso tem a ver com o nosso querido Sinossauros? Bom, acontece que muita gente acha que esses grandes períodos geológicos que nós temos definidos ali debaixo dos nossos pés são definidos por fósseis guias que são os dinossauros. Mas acontece que um bicho desse tamanho normalmente não é um bom fóssil guia. A realidade é muito menos cinematográfica do que isso. E normalmente, em vez de um animal tão grande assim, organismos bem pequenos, eu diria até microscópicos, são muito mais úteis como fósseis guias. Porque, lembrando, eles precisam ser abundantes, eles precisam aparecer em vários lugares. E bom, dinossauros não cumprem muito bem esses requisitos. Agora, tem outros organismos marinhos que são bem pequenos e cumprem isso muito bem. Então, boa parte da história profunda da Terra é contada e organizada graças a criaturas que quase ninguém conhece, pequenas conchas que nós chamamos de microfósseis. Pois é, são esses seres discretos que permitem aos geólogos e paleontólogos reconstruir a cronologia do planeta com uma precisão impressionante. Agora, para a gente conseguir entender os limites entre um período geológico e outro, nós vamos primeiro voltar para o nosso bolo. E aí imagina que pela primeira vez surgiu pedaços de morango, bem aqui nessa camada vermelha, que simplesmente não existe em lugar nenhum mais do bolo. E aí, com base nisso, os nossos confeiteiros geólogos decidiram chamar isso aqui, essa camadinha bem aqui, como uma camada referente a um período chamado moranguiano. Pô, legal demais isso aqui. Agora imagina que eles encontraram mais profundo do que isso aqui, uma camada aqui, uma camada amarela, cheio de flocos de caramelo, que também não existia em mais nenhum outro lugar. E aí convencionou-se que essa camada aqui determina o período caramélico. E aí, indo ainda mais profundamente, os nossos confeiteiros geólogos descobriram que lá no fundo temos uma típica camada azul com pedaços de blueberry que não são encontradas em nenhuma outra camada. É aqui que nós encontramos o período Blueberássico. E bom, com esses três exemplos nós já podemos perceber uma certa lógica aqui. Os períodos são definidos porque sim, eles são delimitados pelo aparecimento de certos ingredientes marcadores, que são bem característicos.
de cada período. Agora vamos para o mundo real, que é bem menos saboroso e glamuroso. Vamos voltar para a Terra. Bom, aqui no nosso mundo real, nós podemos dizer, por exemplo, que o Triássico é reconhecido pela primeira aparição de um pequeno conodonte chamado de Rendeodos parvos. E bom, os conodontes, eles eram seres que deixaram microestruturas mineralizadas extremamente úteis para os geólogos, porque são abundantes e se espalharam bastante. E por isso funcionam muito bem como fósseis guia. Agora, já a transição do Triássico para o Jurássico é marcada pela primeira aparição de um amonite chamado Psiloceras spelae. E a transição do Jurássico para o Cretáceo é marcada por esse carinha bem aqui, um eucarioto unicelular chamado de Calpionella alpina. Esse rapazinho se espalhou por aí nessa época. Pois é, então nós temos que períodos que são muito conectados a dinossauros, na verdade são frequentemente definidos por animais marinhos que são meio sem graça. Mas ainda assim, eles são capazes de determinar cada período e dar continuidade a essas camadas, mesmo que elas não estejam perfeitamente conectadas. Mas veja bem, a gente está falando de animais marinhos. Só que tem muitos dinossauros que são encontrados longe do mar. Como que a gente pode dizer que eles são de um período ou outro? Bom, para explicar isso é simples. Muitas regiões, elas têm camadas que são marinhas, continentais, marinhas, continentais e marinhas. Há uma alternância. O mar já invadiu e já recuou nesses lugares ao longo de milhões de anos. Então, esses fósseis marinhos ainda assim funcionam como verdadeiras âncoras cronológicas, mesmo que atualmente a gente não esteja olhando para um lugar marinho. Então, através de uma camada marinha bem datada, com fósseis guias, nós podemos inferir a idade de camadas continentais próximas. E foi exatamente isso que ajudou a resolver o caso do nosso suposto dinossauro viajante do tempo. Acontece que os sinossauros triássicos foi inicialmente interpretado como vindo dessa camada aqui, pertencente ao Triássico. Mas acontece que depois os cientistas analisaram melhor as rochas ao redor. Eles viram não só os fósseis guias ali daquele período Triássico, mas também de outros períodos. E aí eles puderam ter uma visão geológica mais completa do contexto. E com cada novo ponto de informação que eles foram descobrindo, eles perceberam uma coisa, que aquela associação dos fósseis guias que diziam que isso aqui estava no Triássico, na verdade estava errada, porque o certo mesmo seria dizer que esse animal pertence ao Jurássico. Então, na verdade, não foi que esse dinossauro viajou no tempo. O que mudou foi a nossa interpretação das camadas. A gente só tinha apenas confundido as fatias do bolo. Então, no fim das contas, os dinossauros não viajou no tempo. O que mudou fomos nós mesmos. Porque é assim que a ciência funciona. Ela não é um conjunto de verdades eternas e intocáveis. Ela é um processo de constante correção. Cada novo fóssil, cada nova camada estudada, cada detalhe observado, tudo isso ajuda a gente a enxergar a história da Terra com um pouco mais de clareza. E talvez essa seja a parte mais fascinante de todas, que o nosso planeta guarda bilhões de anos de história e nós ainda estamos aprendendo a ler esse livro. E nenhum livro vai te ensinar a dar à luz a outra espécie. Agora, para saber como fazer isso de qualquer forma, basta clicar bem aqui, no maior canal de ciência do Nordeste, e me siga nas minhas redes sociais, porque sim, e tchau!